Para começar, nós utilizamos uma pinça de bico fino que representaria os pássaros com os bicos afinados e grandes. Com essa pinça, nós podemos pegar os objetos com uma facilidade maior, tanto os objetos que seriam grandes quanto os pequenos. Mas os objetos que estavam em esfera, que representariam as sementes mais redondas, foram um pouco mais difíceis de pegar, mesmo assim conseguiram ser pegas. Dessa vez, nós pegamos uma pinça com a ponta mais quadrada e menor. Com essa pinça, foi muito mais dificultoso pegar tanto os objetos que representariam as sementes grandes quanto os pequenos, principalmente os pequenos, porque por a ponta ser quadrada, os objetos acabavam tendo a dificuldade maior de serem encaixados. Então, assim nós podemos observar que os pássaros que tinham um bico mais quadrado tinham uma dificuldade maior de pegar as sementes. Para a próxima tentativa, nós usamos uma pinça com a ponta mais larga, para a qual facilitou a pegada dos objetos, grandes e pequenos, e também os redondos. Foi um pouco mais difícil, mas mais fácil do que a última pinça. Essa pinça, ela tinha facilidade de pegar objetos que seriam mais quadrados do que os esféricos e também os maiores. Então a gente pode perceber que os pássaros que tinham o bico um pouco mais largos, eles tinham uma grande dificuldade de pegar as sementes pequenas, como nós podemos observar no vídeo. Por último, foi utilizado um prendedor de roupas, que representaria os pássaros que tinham um bico grande. Para isso, podemos observar a imagem 1 da página 7 do nosso módulo. Com isso, nós podemos observar que esses pássaros só podiam consumir as sementes se fossem grandes, porque o bico deles não conseguia pegar as sementes pequenas. No vídeo foi a mesma coisa, nós só conseguimos pegar com o prendedor de roupa os objetos grandes, enquanto os pequenos sempre ficavam escorregando e nunca eram pegos pelo prendedor. Primeiro, nós precisamos entender quem foi Charles Darwin. Bom, Darwin, ele foi neto de um naturalista muito conhecido chamado Erasmus Darwin. Ele também, assim como seu avô, se tornou um naturalista muito conhecido. Darwin, a princípio, começou a estudar sobre fósseis, plantas, enfim, e foi a partir daí que ele viu que o planeta ele se modificava muito com o passar do tempo. Darwin, a princípio, começou a estudar sobre fósseis, plantas, enfim, e foi a partir daí que ele viu que o planeta ele se modificava muito com o passar do tempo. Darwin, a princípio, começou a estudar sobre fósseis, plantas, enfim, e foi a partir daí que ele viu que o planeta ele se modificava muito com o passar do tempo. Bom, a maior parte dos estudos de Darwin foi realizada em uma expedição que ocorreu em 1831, feita pelo governo britânico, na qual o objetivo dessa expedição era atualizar mapas e também fazer levantamentos de regiões que eram pouco conhecidas naquela época, como a América do Sul, por exemplo. Então, Darwin ficou responsável por fazer isso. Bom, essa expedição durou cerca de 5 anos, na qual durante esse período Darwin conseguiu catalogar diversas espécies de animais, plantas, enfim. E o navio que fez a expedição, ele saiu da Inglaterra e passou por diversos lugares, inclusive por aqui pelo Brasil. E foi aí que esse navio chegou às Ilhas Galápagos, que fica na América do Sul. Nessas ilhas, ele começou a observar diferentes espécies de animais e plantas. Dentre essas diferentes espécies que ele observava, ele percebeu os centilhões, que eram uma espécie de pássaros.
Ele percebeu que esses pássaros eles se modificavam de acordo com cada ilha que eles viviam. Isso variava tanto do ambiente quanto do que eles se alimentavam. E foi aí que ele começou a estudar sobre essa espécie de pássaros. E foi aí que Darwin se concentrou em estudar sobre as diferenças desses dentilhões e por que tinham tantas diferenças, sendo que as distâncias de uma ilha para outra não eram tantas. Ele então começou a imaginar que em algum momento da história essas aves tinham migrado para essas ilhas, só que cada uma tinha sido separada em uma ilha. Então, a partir daí, elas foram sendo selecionadas de acordo com o modo de sobrevivência daquela ilha, principalmente sobre a forma como se alimentavam. A partir daí, ele percebeu que, por exemplo, em uma ilha que tinha os principais alimentos eram alimentos duros, os pássaros que tinham os bicos mais fortes, eles se sobressaíam e conseguiam viver mais do que os pássaros que tinham um bico mais fraco. E foi a partir daí que ele percebeu que essa variedade tão grande de pássaros estava relacionada a dois fatores, que seria diferentes ambientes encontrados em cada ilha e também a variabilidade natural apresentada pelos seres vivos. E a partir daí foi construído todo o estudo de Darwin.